Nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira de outubro, hoje é dia 3. E como acontece toda a primeira terça-feira do mês, eu conto aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, com a colaboração, com a presença do naturopata Ramon de Assis. Ramon, boa noite, prazer receber aqui mais uma vez neste outubro. Agora faltam 3 participações, outubro, novembro e dezembro. E a cada mês o Ramon sempre traz aqui temas importantes ligados à naturopatia de uma maneira leve, natural e, acima de tudo, saudável. É por aí, Ramon? Boa noite. É por aí, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores, né, do programa Amostra Grátis da Saúde, que me alegra muito participar aqui pela TV Candidez. Pois é, realmente a naturopatia tem muito a oferecer e de forma natural sempre, né? E é uma tendência mundial, né? Hoje a gente sabe que a medicina convencional está aí cada vez mais próxima do que é natural, né? Então eu acho que essa boa conciliação só traz benefícios para todos os usuários. Ramon, quando a gente fez uma chamada aqui hoje, toda doença começa e termina no intestino, algumas pessoas aqui no Sistema MPA, na Minas FM, ficaram na dúvida. Mas como assim toda doença começa e termina no intestino? Você pode começar tentando resumir e explicar para o telespectador o que quer dizer essa frase, que é o nosso tema de hoje, ao vivo aqui na TV Candidez? Ah, com certeza. Na verdade, me alegra muito, né? A frase original é do nosso querido Hipócrates, né? Considerado o pai da medicina, que escreveu vários aforismos aí, cerca de 2.200 anos atrás. E a frase dele, né, original é: toda doença começa no intestino. Apenas isso. E agora, né, nós temos alguns autores, alguns escritores, alguns estudiosos e cientistas das medicinas, né, tanto convencional como natural, que têm percebido, né, e têm complementado essa frase, como eu fiz hoje aqui, né, trazer essa frase que toda doença começa e termina no intestino. Mas a frase do célebre Hipócrates é apenas: toda doença começa no intestino. E por que, Samuel? Essa é a grande questão. Entendendo que, né, nós já sabemos que o intestino é o nosso segundo cérebro, por N razões, pela quantidade de neurônios que é gigantesca, também por conter uma vida, né, a microbiota intestinal com trilhões de bactérias, e por uma simples razão, é porque o intestino é o único órgão que acaba funcionando com autonomia própria, né? Ele não depende do comando do cérebro para funcionar. Ele tem lá várias ações que ele faz por conta própria, e por isso um órgão extremamente importante. Para além disso, né, e eu tenho absoluta certeza que quando a gente fala de intestino, todo mundo já pensa, está falando do trânsito intestinal, da motilidade intestinal. Também. É claro que eu sempre digo, para começarmos esse assunto da saúde do intestino, né, e de falar de como podemos curar diversas doenças e silenciar outras através da saúde intestinal, também passa pela mobilidade, pelo trânsito intestinal. Porque se nós não temos um intestino que funciona bem, um intestino que faça com que a gente vá ao banheiro, né, tenha evacuação todos os dias, nós não teremos ali, não alcançaremos o êxito de uma saúde intestinal plena. Então é importante, sim. Então, para quem está nos ouvindo, Samuel, e já sabe, não, eu não vou ao banheiro todos os dias. Então, está aí um pontinho para já ser corrigido, mas longe de ser aí o foco do nosso assunto, que passa pelo quê? Pela grande e poderosa influência do intestino sobre a saúde e, consequentemente, no silenciar das doenças. Veja bem, nós temos aí hoje, né, já conhecido por toda a sociedade, toda a comunidade científica, né, da medicina, as chamadas doenças autoimunes. E são muitas, são diversas doenças autoimunes. E essas doenças autoimunes, como o próprio nome diz, são doenças que, ou melhor, quando o nosso organismo pega um órgão que está fragilizado e começa a atacar aquele órgão como se ele fosse um patógeno, um invasor. E aí, a partir desse momento, a pessoa que sofre de uma doença autoimune sofrerá ali com as consequências, com sintomas diversos de uma doença que é tida ainda pela medicina convencional como incurável.
Pode ser que aquela predisposição, aquela doença, a gente não consiga resolver, mas nós conseguimos silenciar, é assim a denominação que a gente tem chamado, silenciar os sintomas dessa doença, que são muitas, desde a diabetes tipo 2, a tireoidite de Hashimoto, as artroses, artrite reumatoide, dentre muitas outras. Então é possível. Como? Fazendo essa reparação intestinal, que passa por 3 etapas, Samuel. Primeiro, entender que nós precisamos destoxificar o nosso organismo, o nosso intestino. O que é isso? É uma desintoxicação profunda e orientada por um profissional da saúde. Nós, da naturopatia, além de darmos essa orientação, nós também utilizamos de ferramentas naturais para isso, o que deixa o organismo com muito mais segurança, né? Então, essa destoxificação é um dos 3 pés desse tripé. A desinflamação, que é outro aspecto, né? Desinflamar o organismo, e aí passa muito pela própria alimentação. Então, desinflamar o organismo é o segundo passo. E terceiro passo, a vermifugação, porque a gente já sabe que os parasitas intestinais colaboram, né, além da má alimentação, com a chamada permeabilidade intestinal, que são furos reais, né, que acontecem no nosso intestino, permitindo a passagem de vermes, de dejetos intestinais e ainda alguns nutrientes direto para a circulação sanguínea, o que não é correto. E aí acaba ali nessa circulação depositando isso em algum órgão ou sistema frágil do nosso corpo. Ramon, mas a pessoa, acho que você deu uma explicação muito boa nessa primeira resposta. E eu acho que você, como naturopata, você é muito pontual e você é muito honesto também com as pessoas, né? Você não está dizendo aqui que todas as doenças elas vão ser curadas de uma hora para outra devido a isso, mas você falou em silenciar, você Exatamente. falou em dar mais qualidade de vida, ou quando você falou em silenciar, eu imaginei evitar que ela tenha uma progressão, digamos assim, não sei se é por aí. Mas como é que tem que ser esse comportamento da pessoa se ela apresenta alguma dessas doenças autoimunes que você acabou de mencionar? É na alimentação? É no beber corretamente água? Como é que teria que ser esse comportamento da pessoa? Então, Samuel, é um conjunto de ações, sempre, né? Eu costumo chamar que é uma força-tarefa. A gente tem que reunir vários dos nossos conhecimentos para combater, né, aquela doença, silenciar, como eu disse inicialmente. A cura é algo muito complexo de se dizer, né? Então eu prefiro não utilizar a cura como termo, mas as pessoas vão se sentir como se estivessem curadas, porque silenciar a doença é tirar aqueles sintomas mais inconvenientes que a pessoa possa vir a sentir. No caso, por exemplo, de uma tireoidite de Hashimoto, a pessoa que tem ali uma indisposição constante, né? Uma falta de energia, queda de cabelo, pele fraca, né? Enfim, não consegue ali o êxito no que diz respeito ao metabolismo, às vezes não consegue o peso ideal, a gente consegue fazer com que essa pessoa tenha o alívio de todos esses sintomas, vai ter uma pele saudável, unhas, cabelo, né? Vai impedir a queda de cabelo, a disposição melhora absurdamente e, claro, a pessoa não curou, porque se ela retrocede no que diz respeito aos bons hábitos adquiridos, a doença também voltará a se manifestar, né? Deixará de estar silenciada. Então, por isso que a gente usa o termo silenciar as doenças autoimunes. Mas é possível, né, Samuel, na sua pergunta original, é possível que a pessoa tenha uma vida completamente normal, né, no que diz respeito às suas atividades, no bem-estar que ela sinta, né? A partir aí de mudanças de hábitos, que não é nada extraordinário, não é nada que a pessoa vai ficar proibida de tudo, não. É uma vida relativamente normal, só que com mudança de hábito. É entender que não só quem quer silenciar alguma doença autoimune, mas para quem quer ter boa saúde hoje, né? A gente, na minha família, nós já fazemos isso, então nós modificamos esses hábitos, a fim de quê? De fazer com que essas doenças não venham a despertar. Então é possível, são 2 etapas. Quem não tem doenças do gênero, fazer com que elas não despertem, por um bom comportamento ali dos nossos hábitos. Ou para quem já tem essas doenças despertas, fazer com que elas silenciem. Bacana. A gente está falando aqui de algumas doenças e nós não estamos falando ainda, né? E pode até ser que surja alguma pergunta relacionada a isso,
das doenças que são originadas do próprio intestino, né? Por exemplo, câncer, diverticulite e outras. Tudo também dizendo aqui que nós temos que fazer o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta. O programa é ao vivo nesta terça-feira. É a primeira terça-feira de outubro. Hoje é dia 3. Estou recebendo aqui com muito prazer a presença do naturopata Ramon de Assis. O nosso tema está na tela. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. De volta com Ramon de Assis, ele que é naturopata. Estamos falando hoje sobre a questão de um tema importante. Muita gente tem dúvida com relação à questão dessa influência, né? Afinal de contas, toda doença começa e termina no intestino. Vamos dar sequência no programa de hoje aqui com o naturopata Ramon de Assis. Ô Ramon, tem uma pergunta sobre a questão do lúpus. Você, em outras oportunidades, já falou, já detalhou sobre a questão do lúpus. Mas especificamente nesse tema de hoje, toda doença começa e termina no intestino. Tem relação à questão do lúpus? E como é que ela tem que ser olhada e tratada na visão da naturopatia? Tem total, né, influência. E, né, o lúpus eritematoso sistêmico, né, assim conhecido, é uma doença que causa aí como sintomas uma fadiga, um cansaço, né? Também dores articulares, manchas na pele, febres, né? Uma indisposição muito grande. E é uma das doenças autoimunes que podem silenciar através de um tratamento como o que a naturopatia oferece. Não é só a naturopatia, né? Hoje nós temos aí médicos, né? Principalmente da medicina integrativa, muito atentos, muito preparados para esse tratamento. Alguns nutrólogos, né? Nutricionistas também muito preparados para esse tipo de tratamento. Mas a naturopatia também tem N ferramentas. São várias as ferramentas, dentre elas essa chamada modulação intestinal, que a gente vai propor para o paciente, que não só beneficiará numa doença específica, como o lúpus, mas também pode beneficiar outras doenças que possam existir e ainda na prevenção de outras mais no futuro. Então, realmente, é o que há, né? Quanto mais eu estudo essa parte da origem no intestino, mais eu percebo a genialidade aí desse né, grande inspirador da medicina, né, mundial, que foi Hipócrates. Então, toda doença começa no intestino, porque é ali que acontece toda a modulação. Entendendo que quando nós passamos pela chamada disbiose, né? A disbiose é quando a maior parte dessa vida que habita os nossos intestinos, né? A chamada microbiota, microbioma intestinal, quando em sua maioria está presente as bactérias ruins. Quando isso ocorre, nós temos a disbiose. Quando temos a disbiose, começamos a ter a chamada permeabilidade intestinal, que também vai dar abertura para as doenças autoimunes. Então, veja só, é um longo processo, né, que acontece. Então, quando nós invertemos tudo isso, né, fazemos a reconstituição, a reparação da mucosa intestinal, nós começamos a paralisar, silenciar esses sintomas das doenças autoimunes, podendo dar para qualquer pessoa uma qualidade de vida muito melhor aí e afastar todo tipo de doença. Ô Ramon, quando você faz ali uma consulta com o paciente, eu fico imaginando que você deva fazer um raio-x e você deva perguntar, né, sobre a questão da alimentação e sobre a questão da ingestão de água. A maioria das pessoas acham que se alimentam corretamente e bebem água de maneira correta. Por exemplo, deu sede, toma lá 200 ml de copo. E a gente sabe que não é assim, pelos profissionais que aqui passam. É verdade. Como é que você faz esse raio-x e como é que é a sua interferência para que essa pessoa entenda que ela tenha que mudar alguns hábitos? Então, primeiro que é um raio-x mesmo, né? Uma anamnese profunda, muito minuciosa, né? Todo naturopata é muito bem preparado para isso. Então, nós vamos lá, né? Temos uma ficha de anamnese onde nós levaremos em conta tudo, né? Nós anotaremos ali todos, por exemplo, todos os hábitos dessa pessoa, desde a sua ingestão de água, né? A quantidade, a qualidade dessa água, os seus hábitos de atividade física, que são importantíssimos nesse momento, e principalmente, claro, os hábitos alimentares, que como você bem colocou, Samuel, muitas pessoas chegam pensando que se alimentam bem, né? A gente sempre brinca lá, você come bem? Ah, como, eu não como muitos desses produtos alimentícios, não. Meu prato é saudável, arroz, feijão, uma carne, uma batata, umas 2 rodelinhas ali de tomate,
pedacinho da folha da alface para enfeitar o prato, como a gente chama. Então as pessoas pensam que isso é um prato saudável, né? Entendendo, e a naturopatia consegue fazer uma personalização mesmo de cada pessoa ali, de cada indivíduo, de forma que nós identificamos, por exemplo, o tipo metabólico daquela pessoa, né, através do seu tipo sanguíneo, sabendo que, além daqueles alimentos que são bons para todo mundo, os que são ruins para todo mundo, a gente sabe ainda aqueles que são bons só para aquele tipo metabólico, que a pessoa vai se beneficiar, melhorar a sua saúde, a sua condição, através de alimentos únicos ali para aquele tipo metabólico. Então a gente identifica tudo isso e passa, primeiro a gente dá essa explicação para o paciente, informando que através dessas mudanças de hábitos ele pode melhorar muito a sua qualidade de vida. E a partir daí a gente vai dando orientações, né? Nós não passamos dietas, isso fica a cargo aí dos nossos queridos nutricionistas, né? Que a gente sempre recomenda, inclusive nos nossos tratamentos, mas aí a gente vai orientar, olha, esses alimentos devem ser completamente erradicados, esses ocasionalmente, agora esses você deve comer sempre, a gente dá essas orientações para que a pessoa vá modificando gradativamente os seus hábitos a fim de alcançar o objetivo aí dos tratamentos. E a pessoa começa a sentir essa diferença, essa mudança, depois que ela faz todo esse segmento orientado pelo naturopata? Quanto tempo depois que ela percebe que começou a ter um pouco mais de melhora na queixa que ela havia se apresentado na consulta? Então, é muito relativo, né, a depender, por exemplo, do tempo que a pessoa já possua a doença, da própria idade do paciente, né, e dos seus hábitos, que às vezes podem ser um pouco fora do ideal ou muito fora do ideal, então vai depender de tudo isso. Mas as mudanças, Samuel, que a gente propõe, as primeiras mudanças, digamos que ela tenha que modificar aí 20 itens, ela modifica 3 e ela já percebe ali sensíveis mudanças na sua saúde. E é até interessante dizer que a partir dessas sensíveis mudanças, por pouca coisa que ela modifica, ela já começa a se entusiasmar, né, tomar gosto por aquelas mudanças, porque nada melhor do que quando você muda um hábito na sua vida e você percebe melhorias. Aí você quer saber mais, quer mudar mais e aí o tratamento deslancha, né, melhora muito rapidamente. A começar, como você mesmo falou, da ingestão de água. É incrível quando eu calculo ali para o paciente, né, olha, a quantidade de água devida que você tem que tomar por dia é X, né? A pessoa, nossa, vai ser difícil, olha, tenta fazer, né? Dou algumas dicas. Aí a pessoa volta lá daí um mês, por exemplo, e já nota mudanças incríveis da sua saúde por ter aumentado a quantidade de água. E quando a gente ainda modifica a qualidade dessa água, melhoras maiores ainda. E assim por diante. Cada item que a gente muda, a gente colhe esses frutos. Então, é incrível como as pessoas realmente melhoram e percebem essas melhorias rapidamente. Quando você falou da questão da mudança, e é claro que a mudança da alimentação ela vai trazer grandes benefícios, você falou no começo sobre a questão, em alguns casos, tem que ter a suplementação e até outras indicações, né? E a naturopatia não fala de remédio, ela fala de suplemento, né? Plantas medicinais. Isso. Como é que é um complemento realmente? Não é só a questão da mudança da alimentação, mas muitas das vezes passa por um ajuste de outras questões de suplementação. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Na verdade é isso, né? A gente vai dar orientações e vai passar sim suplementações para essa pessoa, ora vitamínicas, ora de minerais, né? Ora de alimentos que vão trabalhar essas questões regeneradoras, regenerativas da mucosa intestinal, né? Por exemplo, a gente sabe que a glutamina é um suplemento que ajuda na reparação aí da mucosa intestinal. Nós temos aí colágenos, né? Colágeno de origem de algas, por exemplo, que nós naturopatas costumamos indicar muito, né? Tem aí o agar-agar, né? Cujo nome científico é Gracilaria. Nós temos aí as famosas geleias de pé de galinha, né? Os pés de aves, os pés de boi são riquíssimos em colágenos absorvíveis pelo nosso organismo, colágeno tipo 1 e tipo 2, que ajuda na reparação não somente aí da pele, da parte óssea, da parte neural, né, cerebral, mas também ajuda aí na reparação da mucosa intestinal. Então, passa por tudo isso.
Como eu disse, é uma força-tarefa onde a gente vai desinflamar aquele organismo através de mecanismos naturais, como a fitoterapia, que é uma ferramenta que eu gosto muito e também tenho especialização. Utilizo também, além da desinflamação, a destoxificação, que é a eliminação de toxinas. E por incrível que pareça, a única forma de tratar da destoxificação de um organismo, eliminar ali as toxinas, é de forma natural, né? Nós não temos aí, até a desinflamação, né? A gente não usa medicamentos anti-inflamatórios para desinflamar o organismo, né? A gente usa apenas ferramentas naturais, que são as únicas verdadeiramente eficazes para fazer isso. E por último, a vermifugação. Essa sim a medicina convencional faz, né? Já tem aí muitas ferramentas, mas nós utilizamos apenas de ferramentas naturais para que nós não façamos aí uma agressão ao organismo da pessoa e conseguimos aí um bom resultado para que aquele organismo funcione melhor. Eu sempre digo, quando a gente faz uma limpeza, uma asepsia, né? Uma desintoxicação, só por isso os organismos já funcionam melhor. Olá, Samuel, boa noite. Tudo bem com vocês? Parabéns aí pelo programa. Por gentileza, eu gostaria de saber se uma pessoa que tem H. pylori tem como ser medicada e tratada com relação de forma natural. Abraços, Zuleika, bairro Cidil. Obrigado pela sua atenção e pela pergunta, Zuleika. Zuleika, um abraço, viu? Obrigado realmente pela participação e pergunta. Então, a H. pylori ou Helicobacter pylori, né, uma bactéria do estômago, uma bactéria difícil de ser combatida, mesmo pela alopatia, né? São muitos os relatos de pessoas que fizeram a antibiótico terapia e não tiveram êxito ainda de ficarem livres dessa bactéria. E alguns ficam livres e tempos depois voltam a ter. A naturopatia tem várias ferramentas, desde plantas medicinais com propósito ali bactericida mesmo, mas também plantas que vão promover uma analgesia, melhorar a acidez do estômago, né? Melhorar ali o ácido clorídrico do estômago. E lembrando que animais, parasitas, elas se instalam em determinados lugares quando o ambiente é favorável. Lembre-se disso. Muitas vezes, quando a gente muda o ambiente estomacal de um paciente, né, modifica os alimentos dele, os hábitos dele, ingestão de água, atividade física, só por isso a gente deixa faz com que aquele organismo não seja ambiente favorável para esse tipo de parasita. Então, a mudança de hábito apenas já pode beneficiar nesse sentido. E às vezes a gente nem tem que entrar com tantos protocolos de antibióticos naturais para resolver esse tipo de problema. Mas a naturopatia trata muito bem essa questão gástrica, né, da H. pylori. Olha aqui, essa pergunta aqui, ela é dela, Alessandra Amaral, ela é psicanalista, mora no bairro Santa Teresa, está dizendo aqui que a pergunta é para o filho dela, o Brian. Boa noite, tem 30 dias que estou sentindo cólicas, intestino inflamado, já tomei vermifugo e não adiantou. Suspeito que seja intolerância à lactose, mas mesmo sem consumir nada com lactose, há 5 dias atrás, o sintoma permanece com menos intensidade. Fala um pouco sobre isso, por favor, acompanhe sempre a amostra grátis. Um abraço aqui para Alessandra Amaral, psicanalista, obrigado aí pela sua pergunta. O Ramon, deu para pegar aqui o que quis dizer aqui, Alessandra, para o seu filho Brian? Sim, né? Um pouco deu sim. Alessandra, um abraço, viu? Muito obrigado aí pela participação e pergunta. Passa muito por essa mudança de hábito, né? Se o filho dela já tem aí sintomas de ordem gástrica, né? Independentemente aí da intolerância à lactose, que aliás eu abro um parênteses para dizer que, veja bem, na visão da naturopatia, o mamífero, né, o animal mamífero, ele mama ali, né, tem a alimentação pelo leite materno, o leite da mãe dele, e nós temos um organismo na primeira infância preparados ali para poder digerirmos o leite materno. Então, quer dizer, até a primeira infância, que é cerca de até 2 anos de idade, nós temos enzimas capazes de digerir a lactose, né, esse tipo de açúcar. Depois de 2 anos de idade, nós começamos a perder. Ora, rapidamente, ora, nem tanto. Mas o fato é que nós começamos a ter uma incompatibilidade com o leite e seus derivados. Isso é unânime, né? Tanto a medicina convencional como a naturopatia já comungam da mesma ideia, né? Então a gente sabe que o leite, ele não é um bom alimento. Então já existe no mínimo uma incompatibilidade.
que pode progredir para uma intolerância e até mesmo para uma alergia. Então, nós sabemos que o leite deve ser evitado em problemas gástricos de uma maneira em geral. O leite, por exemplo, facilita ali transtornos da mucosa estomacal, podendo facilitar inclusive o cancro na região estomacal, prejudicando, por exemplo, a parte respiratória, né? Muitas doenças respiratórias podem ser beneficiadas com o uso de leite ou seus derivados, os laticínios, né? E tantos outros problemas. Então, é interessante que a gente vá perdendo o hábito do leite, por mais que isso gere algumas controvérsias, né? Mas isso que a gente está falando já são muitos, centenas de milhares de artigos científicos mostrando essa questão. Agora, a mudança de hábito, no caso do filho da Alessandra, pode beneficiar muito, né? Comer aí mais folhosos, mais legumes, mais frutas, menos alimentos processados, menos ou tirar o glúten, que é uma substância contida no trigo, no centeio e na cevada. Né, reduzir os açúcares, de um modo geral, pode melhorar aí significativamente a parte gástrica do seu filho, Alessandra, como de muita gente que deve estar nos assistindo nesse momento. Muito bem, aqui, olá Samuel, boa noite também ao Ramon, aqui é o Chico Cabral, eu tenho diverticulite, 68 anos. Qual que é a opinião do Ramon? Eu devo evitar as sementes? Ô Chico, obrigado pela sua mensagem. Chico sempre participa conosco aqui ao vivo, aqui na TV Candidez, do Amostra Grátis da Saúde. Chico, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Chico, não somente as sementes, né, mas os farináceos, de um modo geral, podem agravar a diverticulite, né, que é a inflamação dos divertículos do nosso intestino, que também passa por esse processo que a gente está falando hoje, da saúde intestinal, né, de silenciar doenças severas, doenças autoimunes. Então, buscar, por exemplo, os melhores alimentos para o seu organismo e começar a se alimentar deles, né? Então, tudo isso que a gente está dizendo hoje acerca do intestino não é só uma questão de abstinência, eu vou parar de comer isso ou aquilo. É uma questão de tirar algumas coisas, incluir outras coisas, né? E não é uma dieta, é uma mudança de estilo de vida. É isso que a naturopatia propõe para as pessoas. Porque se você deixa de comer açúcar pensando só na diabetes e continua com outros hábitos, outras doenças poderão vir. Então, uma mudança de estilo de vida te beneficia, te promove saúde e, consequentemente, afasta todas as doenças. Legal. Bom, nós estamos recebendo hoje o naturopata Ramon de Assis. A gente está falando hoje sobre esse tema que é bastante importante, que toda doença começa e termina no intestino. Você pode participar conosco, hein? Nosso WhatsApp está na tela. O Túlio está me dizendo que eu tenho que chamar mais um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, hein? Na sequência do programa dessa terça-feira. De volta com o Ramon de Assis. Eu estou recebendo aqui muitas perguntas, Ramon. Vamos ver se a gente consegue atender todo mundo até o fim do programa. Obrigado a você que está participando do programa, hein? Isso aí é fundamental. Perdi aqui a pergunta. Agora sim, achei aqui de volta aqui. É a Rose aqui do centro da cidade. Ela fala que fica até 3 dias sem ir ao banheiro. Ela usa o termo, pergunta se tem algum medicamento. Como orientar para uma pessoa ter uma regularidade no banheiro todos os dias? Obrigado, Rose, pela sua mensagem. Naturopata Ramon de Assis responde para você. Rose, um abraço, obrigado pela participação e pergunta, viu? Olha, antigamente, né, tinham outras vertentes de estudo que diziam, né, que a mulher não precisava de ir ao banheiro todos os dias e tal, mas não. Todo mundo precisa de ir ao banheiro todos os dias. A evacuação é necessária que seja diária e não somente uma vez ao dia, né? Existem outras vertentes que dizem que a cada refeição volumosa, por exemplo, como o almoço, o jantar, ou mesmo alguns lanches, né, a pessoa deve ir ao banheiro após a alimentação, né, depois, né, pouco depois da alimentação. Então, é importante que a evacuação seja diária. E quando isso não ocorre, claro que tem tratamentos, tem protocolos, tem plantas medicinais para isso, né? Tem medicamentos químicos também, que não é a minha área, mas a gente sabe que tem. Mas existe um tripé, Rose, que a gente fala para saber se o intestino funciona bem ou não. Esse tripé consiste em, primeiro, a boa ingestão de fibras solúveis e insolúveis, né? Fibras dos nossos queridos vegetais,
das verduras folhosas, dos nossos legumes e de frutas. Então a pessoa tem que ingerir e bastante, né? Para se ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde recomenda que nós nos alimentemos ali de pelo menos 8 itens de vegetais, fora o arroz e o feijão, né? Dos legumes e verduras por dia. E pelo menos 3 itens de frutas por dia. Então, quer dizer, só nesse sentido a gente vai entender que nós precisamos ingerir mais fibras solúveis e insolúveis. Esse é um pé só do tripé. O segundo pé desse tripé é a boa ingestão de água. Né? Pegue aí novamente, que a gente já trouxe aqui no programa. Você tem uma tabelinha, né? Só para as pessoas terem uma ideia. Claro que vai variar ali de pessoa para pessoa, mas para as pessoas terem uma ideia, coloca na calculadora 0,036, multiplica pelo seu peso e você terá ali uma média de quantidade de água mínima a ser ingerida por dia. Né? Para se ter uma ideia, uma pessoa que pesa 50 quilos, tem que tomar 50 quilos, tem que tomar 1 litro e 800 ml por dia de água no mínimo. Então, é o segundo pé desse tripé. E o terceiro e último pé desse tripé é a atividade física aeróbia, né? Caminhada, hidroginástica, corrida, bicicleta comum ou ergométrica, né? Ou até mesmo esteira. Tem que fazer esse tipo de atividade física para ter uma boa mobilidade. Então, se você faz esses 3 pontinhos, esses 3 pés do tripé, e ainda assim tem o intestino preso, aí você precisa de procurar um profissional para melhorar o seu trânsito intestinal. Mas não dá para dizer que uma pessoa tem um mau funcionamento intestinal se ele não faz esses 3 pontinhos. Muito bem. Ô Ramon, agora há pouco você falava da questão da farinha, do glúten, e uma telespectadora que não se identificou viu uma pergunta. Olá, Samuel, pergunta ao Ramon se a batata doce, no caso, é bom para o intestino e se pode substituir a farinha de trigo. Obrigado aí pelo programa, boas informações toda semana. Obrigado a você que enviou a pergunta. Vamos ver como é que o Ramon de Assis vai te dar a direção. Olha, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta, mesmo não se identificando. Olha só, a batata doce é uma proposta muito interessante. Além dela ajudar aí o organismo a ter mais disposição e até mesmo a aumentar a massa magra, né, a nossa musculatura, ele é considerado, ele tem baixo índice glicêmico, ou seja, ele não sobe a nossa glicemia como outros alimentos. Então, é uma proposta interessantíssima. Eu sempre proponho para os meus pacientes que tentem substituir pelo menos um dos lanches com farináceos, né, com qualquer coisa que é feita de farinha, né? Seja aí o pão comum, a broa, a rosca, pão de queijo, qualquer coisa que é feito de farináceo. Substituir pelo menos um dos seus lanches por alimentos de verdade. Dentre eles, eu sempre proponho a batata doce, que é uma ótima proposta aí de alimento e vai beneficiar. Entendam que até certo tempo atrás, né, os farináceos é uma novidade, tendo em vista que nós temos ali milênios de existência através dos nossos antepassados. Os nossos antepassados não comiam esses farináceos, então nossos aparelhos digestivos ou digestórios não estão preparados para digerirem os farináceos de modo geral. Então, comer comida de verdade é uma excelente proposta. Ovos no lugar de uma das refeições com farináceos, banana, né, frutas de modo geral, bananas, mamão, abacate, no lugar dos lanches com farináceos, batata doce, cozida ou assada. Tem a própria mandioca, né, que apesar de ter um índice glicêmico mais elevado, é melhor do que os próprios farináceos. Né? Temos aí outros assados, como abóbora, moranga, berinjela, né, que podem ser propostas muito interessantes e altamente nutritivas aí. Muito bem. Olá, Samuel. Boa noite. Prazer aí participar do programa. Ramon conhece muito. Boa sabedoria. Aqui é o Samuel, seu xará. Enfim, uma pergunta. Cerveja pode inflamar o intestino? Parabéns pelo programa. E aí, Ramon, essa pergunta é um pouco emblemática? Você deve receber também esse tipo de pergunta, acredito eu. Com certeza. Samuel, um abraço, obrigado pela participação, pergunta, pelas palavras aí carinhosas. Bom, pode inflamar sim, viu? A começar pelo álcool, né? Cada vez mais pesquisas mostram, né? Até um certo tempo tinha um limite para se tomar, ingerir álcool e não ter problema, mas cada vez mais as pesquisas se mostram mais assustadoras, né, no que diz respeito e contra o próprio álcool. Então, o álcool ele traz severos problemas, inclusive para o intestino, e facilitando os processos inflamatórios. E além do mais,
possuem grandes quantidades de glúten. O trigo, o centeio e a cevada, né? Então, a cevada é de onde faz a cerveja, né? Então, entendendo disso, o ideal é que nós, para quem, né, bebe cerveja, procurar aí uma cerveja que não tenha glúten. É um bom caminho para ter ali uma saúde melhor e, claro, diminuir a ingestão, porque o álcool também trará problemas. Então, entender isso. E hoje nós temos, inclusive, a aveia, que é um super alimento, que ela naturalmente não tem glúten, mas ela é colhida e armazenada pelo mesmo equipamento que colhe e armazena o trigo. E por essa razão ela acaba tendo glúten por cruzamento, assim chamado. Então, a aveia também acaba tendo aí resquícios, né? Traços de glúten, o que pode também trazer alguns malefícios. O ideal é que a gente consuma aveia sem glúten. Ô Ramon, agora há pouco você falava da questão do leite. Não é a primeira vez que você aborda sobre a questão de leite, muita gente concorda com você. E eu me lembro que teve uma vez que você participou, uma telespectadora falou que cortou o leite, ela sentia muita cólica, passou a não sentir mais. Mas tem uma pergunta aqui agora para você, do Leandro Souza, sobre a questão do café. Qual que é a visão da naturopatia sobre a questão do café? O café também ele é condenado? Não, condenado não, né? Leandro, um abraço, obrigado, viu, pela participação e pergunta. O café, ele tem uma fama que, aliás, mais os naturopatas ou fitoterapeutas, né, como é uma das nossas especializações também, conseguem entender essa dinâmica. O café, a bebida café, é um inibidor, né, o café é um inibidor universal de absorções. Tudo tomado próximo do café pode sofrer ali uma diminuição da absorção. Muitas vitaminas que são recomendadas por profissionais até. Toma essa vitamina após o café, toma esse mineral após o café. Alguns deles você pode talvez não absorver nada ou quase nada deles, né? Dentre eles o magnésio. Magnésio tomado junto do café, você praticamente não absorve o magnésio, né? E outras vitaminas e minerais. Então tem esse detalhe que é muito importante. Tirando isso, eu sou a favor do café. O café tem ele é hepatoprotetor, né? Promove uma hepatoproteção, que é a proteção do nosso fígado. Ele é um neuroativador, né? Ele é um excitante natural, então ele é bom. O detalhe, que não é só para o café, mas para tudo, é a dose, né? O brasileiro, né? Exagera um pouco. Exagera um pouco ou muito aí no café. Então, esse exagero acaba prejudicando, né? Aumentando a excitabilidade, podendo prejudicar a qualidade do sono, aumentando as ansiedades ou mesmo taquicardias, né, que são a aceleração do batimento cardíaco por excesso de café. E muitas vezes a pessoa não percebe inicialmente, mas lá na frente pode culminar num problema mais grave. Então, cuidado aí com a ingestão do café. Não que ele seja prejudicial, mas o excesso pode ser. Ô Ramon, a naturopatia ela abrange a saúde de um modo geral, né? Você tem abordado aqui todos os meses temas importantíssimos. A gente está falando hoje de um tema que passa a questão do intestino, né, que tem a ver com todas as doenças, mas tem uma pergunta que está um tanto quanto fora, mas eu faço questão de fazer aqui, muito em respeito ao telespectador, e eu tenho certeza da sua segurança em apontar aqui uma dica para esse telespectador. É o Maurício. Olá, Samuel, boa noite, estou acompanhando o programa. Eu gostaria de saber se eu posso substituir, se é possível, substituir os remédios químicos para combater a depressão por remédios naturais. Parabéns pelo programa, sempre acompanha aí a TV Candidez. Ô Maurício, obrigado aí pela sua pergunta. Aparentemente pode parecer que está um pouco fora, mas eu tenho certeza que o Ramon vai te dar uma dica importante. Absolutamente. Depressão é um tema que você também recebe muita pergunta. E muita queixa, na verdade, é esse, é o termo correto no consultório. Verdade. Maurício, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. E eu acho que tem muito a ver com o tema. Até porque, né, as depressões, não é que elas podem ser substituídas por remédios naturais. Mas muitas vezes nós somos procurados por pessoas depressivas que ora tratam, ora não tratam com a medicina convencional. Em ambos os casos, a gente entra com as nossas indicações, tendo sempre melhorias. Aquele que já faz o tratamento convencional, a gente sempre mantém, claro, a gente só suspende o que a gente indicou, o que outro profissional indicou, a gente jamais suspende, é uma questão ética muito importante e até pela segurança do próprio paciente. A gente não suspende, mas aí chega aquele paciente que já trata há 1, 2, 3, 4 anos uma depressão
e chegou numa estabilidade, né? Ele parou de melhorar. Então, quando ele chega até nós, que a gente entra com a nossa indicação, ele já percebe, opa, eu estou melhor, eu estou melhor. Então, nesse sentido, e o próprio profissional que o acompanha, por exemplo, da psiquiatria, pode perceber essas melhoras também e ir diminuindo a própria formulação. Ocorre esses casos, né, de melhora. Outras vezes a pessoa que já está ali num quadro né, de angústia, de tristeza, nos procura e tem melhoras significativas também. Então, mas entendendo que o seguinte, os medicamentos antidepressivos, eles normalmente controlam a depressão, eles controlam aquele estado e a sintomatologia do paciente, mas ela não tem a proposta, por exemplo, de modular a microbiota intestinal, que normalmente é onde é a causa do problema da depressão. A depressão pode ser uma baixa da serotonina, que é um hormônio que parte é produzido no nosso intestino. O mesmo com a dopamina, que é outro hormônio do prazer, por exemplo. Então, quando a gente faz uma modulação intestinal com esse paciente, que é o tema de hoje, normalmente nós estamos trabalhando para equilibrar aquele organismo de uma depressão, que futuramente, muito provavelmente, o profissional vai dar alta para esse paciente que está tratando com antidepressivos. Então, a naturopatia tem muito a oferecer a esse tipo de paciente, porque nós vamos trabalhar paralelamente, sem interferir na medicação que já está sendo utilizada, para que a gente vá melhorando esse organismo e propondo um retorno ao equilíbrio desse paciente. Então, nós sempre acompanhamos pacientes assim, sempre temos muito êxitos com pacientes assim. Deixa eu mandar aqui um abraço para a Nova Serrana, dona Eunice Faria, está acompanhando aqui o programa Amostra Grátis da Saúde, está dizendo que está gostando. Estou chegando agora, estou vendo e estou gostando do programa. Quem que é o entrevistado? Aí eu falei para ela, parabéns, dona Eunice Faria de Nova Serrana. Essa sua resposta aí com relação a essa questão da depressão, tem uma questão que todo mundo reclama, todo mundo que eu digo que faz um tratamento com remédio tradicional, né, o químico, que são os efeitos colaterais. É muita gente que se queixa dos efeitos colaterais com relação a isso, né? Muito. Inclusive a naturopatia, além de ir na causa, né, do problema que a pessoa nos procura, da depressão, e trabalhar paralelamente, como eu citei ainda há pouco, a gente também trabalha muito a combater, né, ou a inibir estes sintomas dos tratamentos convencionais. São muitos, né, não somente de tratamentos antidepressivos, mas de tantos outros. Eu até melhorei isso com esse tratamento químico, né, alopático, mas eu estou com esses sintomas. Então a gente entra ali, vamos supor que aquele tratamento seja necessário, a pessoa precise realmente continuar com aquilo, e a gente tem todo esse cuidado, toda essa ética, né, sempre. Mas aí a gente entra para amenizar ali os efeitos colaterais causados por esse medicamento, né, para que a pessoa tenha aí uma melhor qualidade de vida. Bom, o Ramon de Assis, a gente está finalizando a entrevista, continua aqui na Rua Rio de Janeiro, 426, na sala 1107. O grupo do WhatsApp continua fazendo sucesso, que é o 991 37 0003. Ô, Túlio, obrigado. Está colocando ali para a gente, muita gente aqui pedindo essa informação. Ramon, faz um fechamento para a gente. Nós nem detalhamos sobre a questão realmente do trato, né, intestinal. Sim. Eu digo, nós não aprofundamos sobre isso. E é um tema que a gente pode até voltar a falar sobre isso. Como é que você resume essa nossa entrevista de hoje, nessa primeira terça-feira de outubro, e já convocando você e o público para Ramon de Assis no dia 7 de novembro, hein? Primeira terça-feira do mês. Então, primeiro dizer que tem tratamento, né? Sempre eu digo, tem tratamento, tem como silenciar as doenças autoimunes através da chamada modulação intestinal, que é um conjunto de ações, como eu disse inicialmente, que desde as indicações de tratamento nossos, né, naturais, mas também de propostas de mudanças de hábitos por parte do paciente. Então, não fique acomodado com o problema que você sente, porque sempre tem aí alguma forma de tratar naturalmente, a naturopatia oferece muito disso. E também convido, né, aproveito para convidar a todos aí que nos assistem, nos acompanham, para ingressar, né, no nosso grupo de WhatsApp. É um grupo que chama Viva Melhor, não somente eu, mas excelentes profissionais da área de saúde natural, psicanalistas, né, psicólogos, nutricionistas,
fisioterapeutas, educadores físicos, dando ali a sua colaboração com dicas de saúde natural para as pessoas 3 vezes por semana. Então, é só solicitar por esse número, 991 37 0003, eu ingresso nesse grupo, onde você vai receber dicas de saúde natural de todos nós. E também nos acompanhar nas nossas mídias, né? A gente está aí na fanpage do Facebook, no canal do YouTube e no Instagram. Segue a gente no Instagram como Naturopata Ramon de Assis, para também ter dicas de saúde natural aí semanalmente e sempre aí com todos esses cuidados que a natureza oferece.